Boa tarde, estamos no ar. Hoje é segunda-feira, dia 10 de setembro, e nós começamos nesta segunda uma rodada de entrevista com os candidatos a governador do estado do Amazonas. Nesta segunda, o primeiro entrevistado dessa rodada é o Sidney Cabral, do PSTU. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Nós agradecemos o espaço e a oportunidade de podermos expor o nosso programa e as nossas propostas. Ok, candidato, vamos lá direto ao ponto, né? Nós preparamos aqui uma série de perguntas baseadas na sua proposta de governo apresentada no TSE. Todo candidato a governador obrigatoriamente precisa apresentar uma proposta de governo, né, no momento em que faz a inscrição, em que pede o registro de candidatura. Então, nós fomos à proposta, e a partir dessas propostas que a gente vai dirigir a nossa entrevista. De um modo geral, o senhor acredita mesmo que é possível implementar essas propostas que estão no plano de governo? Sim, nós acreditamos, né? Tanto é que nossa proposta, ela é uma proposta diferenciada do que está aí, porque nós dissemos que tem dois projetos apresentados. Um projeto, né, que é o mais do todos que estão aí, né, e um outro projeto nosso que rompem, né, com uma estrutura que está aí colocada durante muitos e muitos anos. Então nós acreditamos que o que nós estamos colocando é possível fazer, mesmo porque nós não vamos fazer sozinhos, nós vamos fazer com o conjunto da classe trabalhadora e da população pobre desse estado. Nas suas propostas, elas são bem específicas. Na questão que o senhor defende no seu plano de governo, a questão de propostas socialistas, né? Como é que o senhor pretende implantar essas propostas de cunho socialistas sem maioria na Assembleia Legislativa, por exemplo, se o senhor for eleito? Olha só, nós do PSTU, nós somos um partido que nós pertencemos à classe trabalhadora. E aí nós dissemos o seguinte, que nós sendo eleitos, nós vamos governar com os trabalhadores. Mesmo porque nós não acreditamos que a Assembleia Legislativa ela vai ser algum empecilho. Por que nisso? Porque nós vamos organizar os trabalhadores para que sejam implantadas essas propostas. E aí nós dissemos, aí vai estar os interesses dos trabalhadores em relação ao interesse dos deputados, né? Porque a gente sabe que a maioria dos deputados também, eles não governam para a população e para a classe trabalhadora. Eles governam uma política toda voltada aos empresários desse estado. Então, nós vai ter claro que nós vamos confrontar isso aí, colocando os trabalhadores, e nós acreditamos o seguinte, quando os trabalhadores estiverem conosco, que nós somos a maioria, né, não acredito que 24 deputados vão ser empecilho em relação ao que nós estamos propondo. Como é que seria essa ação dos trabalhadores nas propostas de governo, nos projetos de governo? Como é que eles agiriam em relação? Eu queria só complementar essa pergunta. Quem são os trabalhadores para vocês? Olha, os trabalhadores são todos aqueles que trabalham de carteira assinada, né? Esses são os trabalhadores. Porque nós dissemos o seguinte, que dentro do sistema capitalista, né, tem os empresários e também tem os trabalhadores. E nós vamos fazer um governo voltado para os trabalhadores e a população pobre e a juventude desse estado. A forma de governar, nós temos uma forma diferente, porque nós vamos governar através de conselhos populares. Um exemplo, nós vamos pegar a educação. Nós vamos pegar os profissionais da área de educação, né? E nós vamos pegar também a comunidade, a população, e nós vamos eleger e formar um conselho. E esse conselho ele vai ter autonomia para planejar, organizar e executar, inclusive financeiramente. Quer dizer, nós vamos dar autonomia, porque nós partimos do princípio que nós vamos governar para quem precisa, né? E como nós somos um partido que somos da classe trabalhadora, então nós precisamos fazer essa gestão voltada para a classe trabalhadora. Claro que nós vamos ter que romper com os empresários, nós vamos romper, né? Por outro lado, nós dizemos o seguinte, todo o dinheiro público nós vamos fazer tudo, vai ser voltado para o bem da população através dos serviços públicos. Em outras palavras, significa que empresário não vai ter vez no governo do PSTU. Os grandes empresários não vão ter vez, porque nós vimos, é só a gente ver o que foi a maus caminhos nesse estado, né? Onde na saúde se faz aquele acordo todo, beneficia amigos, né? E aí, ao invés de fazer investimento, esse dinheiro é desviado. Dinheiro
dinheiro que é pago pelos trabalhadores através dos seus impostos. Então nós dissemos que o governo do PCU é voltado para a classe trabalhadora e a população pobre e a juventude desse estado. Agora, como é que o senhor pretende deixar os empresários de fora, sendo eles a fonte de receita do governo? Olha, é questionável a fonte de receita. Você sabe por quê? Porque hoje, se nós formos ver o Parque Industrial de Manaus, geralmente vamos pegar 80%, né, hoje é do Parque Industrial de Manaus. Só que, por outro lado, esse Parque Industrial de Manaus, os empresários, aonde, por exemplo, ano passado eles tiveram 71,6 bilhões de arrecadação, e se nós formos pegar o patamar de 2014, que tiveram 80 e pouco, 2014 e 2016, que 2017 não foi tão ruim, mas em contrapartida, não recolhe imposto para o Estado. Aí eu pergunto, o que fica para o Estado em relação aos impostos? Tanto é que nós somos contra as isenções de impostos, porque nós entendemos que vivemos um momento de crise. Só para se ter uma ideia, 380 mil são desempregados só na capital. Então, quer dizer, como é que vamos gerar emprego se vai se continuar beneficiando os empresários? Não tem. Quer dizer, se há uma crise, então não é justo que os trabalhadores paguem pela essa crise. Nós entendemos que quem tem que pagar pela essa crise são os empresários que exploram os trabalhadores. E é por isso que nós dizemos que, né, tem como gerar, tem receita, né? Agora só que tem um problema, né? Porque o estado do Amazonas se criou dependente de uma Zona Franca. Esse foi o grande problema que fizeram nesse estado. Porque nós dissemos o seguinte, que quem deveria planejar e organizar a vida das pessoas nesse estado não fez isso. Quer dizer, são governos e mais governos, gestores e mais gestores que aí estão, e hoje eles continuam desfilando, dizendo que vão melhorar a vida da população, vão melhorar a saúde, vão melhorar a educação, vão melhorar saneamento básico, né? Vão melhorar transporte. Quer dizer, por que não fizeram? Sidney, mas quando o governo tira os incentivos fiscais das empresas que estão instaladas na Zona Franca, geralmente essa empresa fecha as portas e vai buscar se instalar em outro lugar, né? Isso não geraria um desemprego em massa da população se você tirar os impostos, ou os incentivos fiscais, o ICMS, por exemplo? Olha, nós do PSTU, nós temos a seguinte proposta. Porque se você for pegar algumas empresas, às vezes, elas pedem até falência, né? E nós dissemos o seguinte, as empresas que pedirem falência, nós vamos estar dispostos a desapropriar e ceder essas empresas para que os trabalhadores possam tocar essas empresas. Porque não é possível que os trabalhadores, toda vez, como vamos usar o ditado, toda vez quem paga o pato é o trabalhador. Toda vez que acontece alguma coisa, os trabalhadores... E aí a gente não vê nenhum empresário se queixando. Né? Eles estão muito bem obrigados. Quer dizer, quem está numa situação ruim, somos nós que trabalhamos, nós que produzimos. Né? Aí é por isso que a gente diz, nós produzimos a riqueza e somos capazes também de administrar essa riqueza. É isso que nós do PSU colocamos para a população. Porque se vocês for ver também, né, nós colocamos que nós fazemos um chamado, uma rebelião. Né? O Amazonas precisa de uma rebelião. E essa rebelião, ela vem nesse sentido. Porque nós dissemos para os trabalhadores, como eleição, nós temos clareza de participamos do processo eleitoral, queremos que votem em nós do PSTU, mas nós dissemos que a eleição não resolve a vida da maioria dos trabalhadores. E não vai resolver. E é por isso que nós fazemos chamada rebelião, para que as pessoas possam se organizar e possam exigir as necessidades que estão colocadas, emerente da falta de investimento nas condições de vida das pessoas. Porque hoje a gente vê que as condições de vida das pessoas hoje, elas estão cada vez precarizadas, as condições de vida. E aí nós perguntamos, se nós formos ver, há pouco tempo atrás, tinha uma pesquisa que saiu em relação à juventude, parece que foi baseada da Unicef, baseada às crianças de 0 a 10 anos, quer dizer, na região norte, quer dizer, de cada 10, 8 vive abaixo da linha da pobreza, da miséria mesmo, entendeu? E aí nós perguntamos, é por isso que nós do PSOL dizemos assim, se não romper com uma ordem estabelecida, não vai melhorar a vida das pessoas. Como é que seria esse rompimento? Como é que seria essa revolução na prática? Olha, na prática, nós deixamos bem claro que nós não vamos governar para empresários. Isso é um fato colocado no nosso governo. Nós vamos governar para quem precisa. E aí nós dissemos, quem precisa são os trabalhadores. Por outro lado também, vocês podem ver que existe uma lei de responsabilidade fiscal hoje colocada que ingessa o orçamento.
né? E aí nós dissemos o seguinte, por que cria uma lei de responsabilidade fiscal, onde pegaram a dívida externa, transformaram tudo em dívida pública, né? E o Estado também paga uma parcela da dívida, e nós dissemos, ao invés de uma lei de responsabilidade fiscal, nós deveríamos criar uma lei de responsabilidade social. Pela situação hoje que está colocada em detrimento à população pobre e à classe trabalhadora. Então nós entendemos que tem como fazer isso, entendeu? E nós vamos fazer isso, porque nós não vamos estar sozinhos. Agora, a lei de responsabilidade fiscal, ela não foi criada para limitar o orçamento, ela foi criada para limitar o gasto público, ou seja, o governante, o gestor, não pode gastar mais do que ele tem disponível. 60%. Certo? Isso, que é 60%. Como é que o senhor não acha que se tirar isso, ele vai endividar ainda mais o Estado e vai chegar a um patamar que não vai ter nem como investir, nem como gastar e nem como governar para a classe trabalhadora? Olha, nós temos que ver o seguinte, que vamos pegar o seguinte, 40% de tudo que é arrecadado nesse país é para pagamento de dívida, que eles chamam de dívida pública. Né? Então, quer dizer, 60% de tudo que esse país arrecada hoje, ele simplesmente é para ser mandado para fora do país. Né? Então, só para ter uma ideia, porque é o seguinte, nós temos duas esferas, né? Nós temos a esfera federal, que nós temos a companheira Vera Lúcia, do PSTU, que é candidata a presidente, que é um outro flanco de batalha que nós estamos fazendo, né? E também nós estamos nos estados. Né? Então, quer dizer, nós temos o PSTU, ele trabalha tanto as propostas contra as propostas que foram feitas a nível nacional, entendeu? Pelo governo federal, né? E aí claro, uma dessas está a revogação da lei de responsabilidade fiscal, outra está a questão das privatizações, né? Que nós entendemos que tem que se revogar todas as privatizações que fizeram, né? Por entender que é um patrimônio que nós, trabalhadores, construímos, né? E não dá para pegar esse mesmo patrimônio e passar hoje para a iniciativa privada, para o capital estrangeiro, em detrimento no detrimento não da melhoria de vida, né? E por outro lado, nós também temos que ver o que foi a reforma trabalhista hoje feita nesse país, né? A reforma trabalhista realmente, porque nós dissemos o seguinte, com a reforma trabalhista nós voltamos a uma semi-escravidão. Nós avaliamos dessa maneira, porque hoje o trabalhador pode trabalhar até 12 horas, né, precarizar os contratos de trabalho, né? Então, quer dizer, acabaram, em vez de facilitar a vida das pessoas, né, dificultaram a vida das pessoas. Porque, só um minutinho, porque nós entendemos o seguinte, que uma reforma que deveria ser feita seria de 36 horas. Só para você ter uma ideia, em Manaus nós temos, no Parque Industrial, nós temos 87 mil trabalhadores. Se nós reduzíssemos a jornada de trabalho para 36 horas, nós teríamos um acréscimo só no Parque Industrial de 17 mil empregos. 17 mil empregos. Então, quer dizer... Sidney, só para esclarecer, você está falando de lei de responsabilidade fiscal, eu acho que, eu não sei, você está fazendo uma confusão com a emenda 95, que é aquela... A emenda 95 foi o congelamento dos gastos sociais. Sim, onde votaram todos os deputados aqui do Estado, todos, inclusive um senador que hoje é candidato a governador. Votou, quer dizer, congelou por 20 anos os gastos públicos. E aí prejudicou os trabalhadores aqui do nosso estado, que para mim isso foi um prejuízo muito grande, porque aí corta investimento, saúde, educação, né? Saúde, educação, habitação, saneamento básico. Então, quer dizer, corta o investimento nos gastos públicos, congela por 20 anos, e depois vem no estado e diz que vai melhorar a vida das pessoas. Aí quer dizer, né? Isso é brincadeira com o povo, com os trabalhadores e a população pobre do nosso estado. Agora, você está falando da redução da carga horária, uma das propostas, né, do PSTU é a redução da carga horária para 36 horas. Isso, claro que não é possível fazer isso no plano estadual. Tem que ser uma lei federal. Né? E a estabilidade ainda nós colocamos no emprego, né? Para poder garantir o pessoal da iniciativa privada. Pois é, como é que seria a estabilidade no emprego da iniciativa privada? Olha, hoje os servidores públicos federais, eu posso falar isso que eu sou um servidor federal, nós temos uma estabilidade no emprego, mas em detrimento tiveram que tirar alguns benefícios nossos, né? Por exemplo, servidores em nome de uma estabilidade não tem FGTS, né? Quando se aposenta leva só o que tem em termo, né? Mas nós acreditamos o seguinte, porque como é um período de crise, né? Isso é um período de crise e o desemprego é muito alto, o desemprego, nós entendemos o seguinte, se garantisse a estabilidade do emprego,
né, garantisse a estabilidade no emprego, os trabalhadores teriam uma segurança, né, em relação à crise hoje que está colocada no país, né? Então, quer dizer, isso garantiria um pouco aos trabalhadores a ter uma estabilidade, né? Agora, como propor isso, por exemplo, os empresários com eles fora do governo? Olha, a questão é o seguinte, né? Nós dissemos o seguinte, que primeiro que a gente tem que ver o seguinte, que os recursos públicos, porque uma coisa é nós vamos ter a questão de recursos públicos, né? E nós dissemos o seguinte, que os recursos públicos, eles não vão para a iniciativa privada, né? Porque hoje, se não formos pegar hoje, vamos pegar a área de saúde. Hoje, saúde é tratada como mercadoria, né? E nós dissemos que saúde não é uma mercadoria. Saúde tem que ser um direito de todos. Aí, nós temos, para isso, nós precisamos nós vamos começar pela desprivatização da saúde. Porque nós vimos hoje que acabam comprando vagas em vários hospitais particulares. E quando uma pessoa chega no hospital, até no hospital público, acaba morrendo por não ter um atendimento. E aí, só que nós partimos do princípio que a saúde, ela não começa nós temos que garantir quando a pessoa vai a um hospital, tem atendimento, mas também nós precisamos garantir saúde antes de chegar no hospital, porque isso passa pela qualidade de vida das pessoas. Uma das propostas nesse setor da saúde é expropriação dos hospitais particulares. O que seria essa medida, Sidney? Olha, essa medida nós adotamos o seguinte, porque nós vimos que tem alguns hospitais particulares que estão se envolveram em corrupção com dinheiro público, né? Se envolveram, inclusive, né? Teve gestor também que saiu na imprensa e tudo, né? Que acabou beneficiando hospitais particulares. Aí quer dizer, como eles veem que saúde é uma mercadoria, e nós dissemos que não, e nós dissemos o seguinte, que os hospitais particulares, sim, nós vamos fazer tudo para expropriar esses hospitais, para aumentar o número de vagas de leito para a população, porque acaba esses hospitais sendo beneficiados com dinheiro público. O que seria a expropriação? O governo tomaria A expropriação seria essa, seria tomar o hospital... Sem indenizar. Sem indenizar e estatizar esse hospital. Passar para o governo. Mas só aqueles envolvidos nos casos de corrupção? Isso, envolvido em corrupção com dinheiro público, né? Porque nós não vamos... Porque no momento que nós estamos dizendo que os recursos públicos vão ser gastos na saúde pública, né? Na área pública, então quer dizer, nós vamos passar dinheiro para hospitais particulares, né? Porque se até tiver raio-x, hemodiálise, tudo hoje se compra dos hospitais particulares. E aí, por exemplo, e por que não atende a demanda que a população precisa? Né? Nós vamos ver a questão, às vezes, algumas cirurgias, acaba as cirurgias esperando anos e anos e as pessoas, às vezes, nem fazem uma cirurgia, né? Mas, por outro lado, nós vimos no nosso estado que acabaram beneficiando algumas pessoas, mandando para o Sírio-Libanês, gastando 200 mil, que é o orçamento, para ter ideia, um orçamento da Policlínica Codajás, que foi vinculado na imprensa, né? Um valor de 200 mil para uma única pessoa, em detrimento a uma grande maioria. Né? Então, quer dizer, nós não concordamos com isso e nós não vamos fazer isso, em hipótese nenhuma. Eu só não acho que esse tipo de proposta entraria em conflito com o legislativo, justamente por representar a classe empresarial, a classe trabalhadora, a sociedade de forma geral? Olha, acreditamos que não, entendeu? Mesmo porque, em relação ao legislativo, nós temos uma proposta bem clara, é porque eles acabam tendo alguns privilégios. E nós somos contra os privilégios. Porque é o seguinte, eu te pergunto, por que um professor tem que ganhar R$ 1.700 por mês e o salário de um deputado chega a 20 mil, se for levar mais em conta, vai chegar quase a 180 mil reais? E um professor que se dedica, né, trabalha tanto, né, educa os filhos das pessoas e ganha um salário de R$ 1.700? Aí quer dizer, eles ainda têm 14º, tem férias de 60 dias, né? Um parlamentar. Então, quer dizer, eu não acho que seja um conflito, porque nós somos contra esses privilégios. Mas entendemos o seguinte, que um parlamentar deveria receber um salário de um trabalhador de nível médio. Porque se realmente você é parlamentar, como colocado hoje, voltado para beneficiar a população, então você viveria da mesma maneira que vive a população. Mas não, garante-se alguns privilégios e aí acaba eles fazendo, voltado para quem? Voltado a beneficiar a quem financia suas campanhas. Né? E tem esse detalhe, porque a gente diz o seguinte, que quem financia as campanhas vai cobrar essa fatura depois. E aí a gente sabe de onde sai essa fatura, né?
Essa questão da desapropriação, da expropriação, ela segue por vários setores. Você, na sua proposta de governo, tem aqui a desapropriação sem indenização de propriedades que estão para especulação. A propriedade privada no Brasil é um direito, né? Constitucional, inclusive. Olha só, vamos pegar exemplo aqui, depois a gente entra mais a fundo nisso, em relação ao que aconteceu ali naquela comunidade ali próximo de Manacapuru, né? O judiciário concedeu uma reintegração de posse, né? Tinha pessoas que estavam mais de 15 anos, 20 anos, estruturaram as suas famílias todas lá num pedaço de chão, e depois a justiça concedeu a reintegração de posse, e depois saiu na própria justiça onde se eu não estou enganado, foi a Defensoria Pública ou o Ministério Público, entrou e descobriu que aquelas partes daquelas terras pertenciam ao Estado. Aí quer dizer, pega a terra do Estado, usa para especulação, né? Vamos supor especulação, a gente vê até hoje, tem até grilagem de terras, né? Então nós dissemos o seguinte, que essas terras, nós vamos desapropriar essas terras sem indenização, porque essas terras não são deles, essas terras. E aí entra uma outra discussão que nós poderíamos perguntar, quem são os donos dessas terras? Né? Porque nós entendemos o seguinte, os verdadeiros donos dessas terras, nós entendemos que foram os indígenas, que muitos foram exterminados, algumas tribos indígenas, e também nós podemos ver a questão dos próprios negros, quando saíram das senzalas, saíram sem nada. Então nós perguntamos, quem é o verdadeiro dono dessas terras? E aí, por isso que nós dissemos, nós vamos dar terra realmente para quem precisa da terra. Tanto é que nós temos uma proposta de legalização das terras indígenas, né? Então, quer dizer, nós temos uma política voltada realmente a quem necessita da terra. Porque não adianta pegar a terra e ficar para fazer especulações. Por isso nós dissemos, a terra, se estiver para especulação, nós vamos desapropriar. Porque nós temos no nosso programa uma reforma agrária. Né? Uma reforma agrária, nós colocamos uma reforma e colocamos uma revolução agrária no campo. Agora, claro, é diferente você expropriar uma terra de você fazer uma regularização fundiária, né? O governo pode pegar uma terra que supostamente tem um dono e dizer, olha, vamos ao cartório e você legaliza aquilo, e a terra realmente comprovou que é do governo, ela pode ser negado, né? Desapropriado ali, até sem indenização mesmo, e a partir daí ele distribuir essa terra, né? É diferente de você expropriar a terra, entendeu? Eu queria entender melhor qual é a verdadeira proposta do PSTU. Completando só aqui a pergunta do Valmir, candidato, num possível governo do PSTU, essa questão da expropriação da terra, o PSTU seria seletivo, identificaria aquelas terras que realmente foram especuladas e trabalharia nelas, ou tenderia a tomar decisões incluindo qualquer propriedade num ato autoritário, num possível ato autoritário? Como é que o senhor avalia isso? Olha, nós somos pela expropriação das terras mesmo, né? Porque nós entendemos que nós precisamos fazer uma reforma agrária. E aí nós vamos expropriar sem indenizações. Porque nós queremos fazer uma reforma agrária. Porque se nós levamos em conta que nós temos hoje, o grande mal do século hoje colocado, vamos supor, é falta de emprego, então nós precisamos gerar empregos. E nós entendemos que uma reforma agrária, nós assentaríamos milhões de pessoas nos campos. Isso é uma forma de gerar emprego. Mas para isso nós vamos ter que fazer uma reforma agrária, e aí nós vamos fazer um planejamento dessa reforma agrária, entendeu? E nós vamos desapropriar as terras mesmo. A nossa proposta é desapropriar as terras para que realmente se faça uma reforma agrária nesse estado. Porque nós não podemos, como nós somos um partido, né, que nós colocamos uma proposta clara, né, o rompimento com a ordem estabelecida, com a ordem que está estabelecida, nós vamos de encontro a isso, porque nós vamos fazer tudo para que os trabalhadores realmente possam ter condições e qualidade de vida. E para nós, claro que nós vamos estar com o conjunto dos trabalhadores, entendeu? É por isso que nós colocamos essa proposta claramente de desapropriar sem indenização, porque a maioria das terras estão para especulações. E aí, quer dizer, uma terra para especular, né? Só para especulações financeiras? Aí nós dissemos, então vamos pegar terra, dar terra para quem precisa de terra. Um dos seus projetos aqui é um plano de obras públicas para gerar emprego na construção civil.
Quem é que fariam essas obras públicas com os empresários fora do jogo? Olha, como é que seriam gerados esses empregos na construção civil? Realmente, olha, o nosso plano de obras públicas, ele vem no sentido também de construção de casas populares. Nós temos um déficit habitacional hoje de aproximadamente quase 150 mil moradias no nosso estado. Quer dizer, um absurdo, né? E aí, quando a gente vê uma pessoa ocupando uma terra, logo eles tentam descriminalizar esse movimento. E nós temos uma proposta diferente. As ocupações, só para ter uma ideia, o que nós vamos fazer? Nós vamos legalizar as ocupações e vamos emitir títulos de propriedade para as ocupações. Tanto é que a minha vice, que é a Maria Auxiliadora, né, ela é do movimento popular. A minha vice-governadora, ela luta por moradia há 10 anos nesse estado. Então, quer dizer, nós vamos dizer assim, dentro desse plano, nós vamos fazer moradia populares, nós vamos construir escolas, nós vamos construir hospitais, nós precisamos construir creches também nesse estado, que nós entendemos que há uma necessidade muito grande para que os pais possam estar trabalhando em tudo. Então, quer dizer, nesse plano, ele tem como gerar empregos. Agora, quem vai executar? Nós vamos tentar fazer isso pela execução direta. Significa que nós vamos colocar os trabalhadores para que os trabalhadores possam construir e os trabalhadores terem um recurso para isso. Nós vamos fazer a execução direta. O governo não contrataria empresas para esse tipo? Não contrataria empresa, porque aí você pode até entrar na questão da 8.112, né? A 8.112, né? Que é a lei que amarra isso, mas nós encontraríamos mecanismo para que nós possamos fazer execução direta, porque nós precisamos gerar emprego e nós precisamos gerar renda para os trabalhadores. E mesmo nesse plano de obras de geração de empregos, pegando um pouco isso aí, nós temos também a criação de feiras, né? Feiras municipais, queremos fazer isso. Nós teremos também criar centrais de abastecimentos na cidade. As centrais, ela vem no sentido que, em relação à reforma agrária, porque hoje a produção do interior, ela se perde, ela não consegue chegar na cidade. E aí nós vimos colocando o asfaltamento de algumas vicinais, mas isso não resolve, entendeu? Por exemplo, Manicoré produz melancia, e a melancia não chega a Manaus. A banana hoje que Manaus consome vem de Boa Vista. O cheiro verde ainda vem parte do Ceará. Então, quer dizer, nós precisamos organizar os trabalhadores do interior da cidade para que produza, e nós precisamos garantir que essa produção chegue a Manaus. E é por isso que nós, dentro do nosso programa também tem colocado, é que nós queremos criar alguns modais, né, e uma empresa intermunicipal de transporte fluviais. Nós queremos fazer isso. E nós temos uma proposta dentro da questão da estatização, é estatizar o sistema fluvial. Porque nós entendemos que tudo o que nós fizermos, ele tem que ser voltado ao bem dos trabalhadores, voltado para a melhoria de vida das pessoas. Esse é o pano de fundo do nosso governo. Mas, Sidney, está mais do que provado que a empresa estatal nunca deu certo no Brasil, né? São raras as exceções de empresas estatais que deram certo. A maioria serviu para corrupção também. Olha, como é que você combate essa corrupção? Como é que pode dar certo agora com o PSTU? Olha, se nós vamos ver o que fizeram com as estatais, primeiro que sucatearam as estatais, né? Isso foi uma coisa intencional. Sucatear as estatais, né? Depois colocar as estatais à venda, né? Como se a estatal ela não fosse gerar lucro, mas fizeram isso. Por quê? Porque com o Estado, cada vez mais, a política é voltada para um acúmulo de capital, e aí a gente tem que dizer isso passa pelo sistema capitalista, né? E o sistema capitalista só visa o lucro, né? E nós, no socialismo, nós não visamos lucro, nós visamos o bem comum das pessoas, né? Então, quer dizer, houve um sucateamento, né? E depois, para justificar a venda dessas empresas, e venderam abaixo do preço, muito abaixo do que valia as empresas. E hoje, quem comprou as empresas, hoje está faturando, né? E é por isso que, como eu digo para você, que nós somos pela restatização, entendeu? Porque nós entendemos que não deveriam ter vendido as estatais, né? Um exemplo disso, eles querem hoje é a questão da Amazonas Energia, né? E aí pergunto, vai melhorar? Tu acha que uma empresa privada que visa lucro vai melhorar as condições para que as pessoas possam ter, né, uma energia melhor ou uma qualidade de vida melhor? Não vai, porque para eles é baseado no lucro.
Esse é o problema do lucro. E como nós colocamos uma empresa estatal, né, controlada pelo governo, é uma empresa que visa melhorar as condições de vida das pessoas. Essa é a diferença que nós fazemos, né? Por isso que nós queremos, achamos que a privatização é um erro colocado, e tanto é que nós temos proposta pela reestatização das empresas que forem privatizadas. É só pegar um exemplo, o que foi a água do Amazonas aqui? O senhor acha que é possível reestatizar a água do Amazonas? Olha, no provável governo do PSTU, nós vamos fazer isso. Porque o que foi feito foi uma concessão, né? Fizeram uma concessão de 20 anos. Aquela empresa que estava aqui, que disse que ia fazer os investimentos, nós, só para ter um exemplo, em Manaus, de vez em quando estourava uma adutora nas ruas. Não, eu acho, não fizeram investimentos que deveria ser feito. Não fizeram todos os investimentos. Tem locais ainda que não tem água encanada aqui, né? Pegando um pouco em Manaus. Mas, então, quer dizer, nós acreditamos que nós podemos fazer isso, ter um controle disso. E mesmo porque as nossas propostas, elas não são voltadas para Manaus. Porque as nossas propostas, elas são voltadas para o conjunto de todo o estado, entre Manaus e os municípios. Né? Tudo que nós colocamos é em relação, em benefício à população de Manaus e aos municípios. Porque nós não vamos ser governador, né, da cidade de Manaus, vamos ser governador de um estado. Sidney, em relação ao transporte público, também vocês fazem a mesma proposta de estatização do serviço de transporte coletivo, não só em Manaus, mas em todas as cidades onde houver transporte público, né? Olha só... Agora, isso é uma prerrogativa municipal, né? Como é que o Estado vai agir nessa Olha, nessa primeira área? coisa, nós, enquanto governador do Estado, nós vamos pedir uma auditoria nessas empresas. Porque sempre eles alegam que tem problema financeiro. Se nós pegarmos final do ano passado, o prefeito de Manaus pegou 5 milhões, isso foi estampado na imprensa, 5 milhões, dinheiro público, dinheiro de nós trabalhadores, e deu como subsídio para as empresas de transporte, pagar o 13º dos funcionários das empresas dos transportes coletivos. Nós entendemos que quem tem que pagar, nós achamos justo, os trabalhadores trabalham e têm que receber seus salários. Né? Tem que receber. Agora, não dá para a prefeitura de Manaus pegar o dinheiro nosso e ficar dando para os empresários como fez. Né? Então, quer dizer, por isso que nós dizemos a estatização. Aí muita gente acha, você vai entrar em confronto com a prefeitura, se necessário for, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso, entendeu? Porque não dá para que digamos, um prefeito de Manaus, né, e nós temos claro para quem é que ele governa, que é para os empresários, né, em detrimento da população. E nós colocamos aí que nós vamos garantir passe livre para todos os estudantes, que é uma bandeira dos estudantes durante anos e anos. E nós colocamos também que os trabalhadores que estão desempregados, nós entendemos que não deveria pagar transporte público também. Porque eles estão desempregados não é por culpa deles, é por culpa de uma política hoje, né, que é voltada para os empresários e não atende a maioria da população do nosso estado. Então, quer dizer, por isso que nós, se for necessário, nós vamos fazer sim uma intervenção na prefeitura de Manaus. Agora, vai ter dinheiro para fazer tudo isso, Sidney? Dar ônibus de graça, estatizar as empresas, o governo vai ter como investir sozinho? Olha, nós acreditamos que nós podemos fazer isso. Só para ter uma ideia, hoje a arrecadação do Estado, hoje, né, o orçamento do Estado, vamos supor que ele vai girar em torno de 15 bilhões. Você sabe quanto é que se deixa de entrar de arrecadação de imposto nesse Estado? Mais ou menos 14 bilhões. 14 bilhões é quanto o governo do Estado abre mãos. 14 bilhões é o que ele abre mãos. Quase 100% do orçamento é o que não entra de imposto nesse Estado. Então, quer dizer, né? Então, quer dizer, em detrimento a péssimas condições de vida das pessoas, né, se beneficia meia dúzia de empresários nesse Estado, vamos colocar meia dúzia de empresários, né? E nós dissemos que na atual situação que está, não pode essa crise, os trabalhadores ficar pagando pela essa crise. E, quer dizer, dinheiro tem, agora o que se falta é ter coragem, né? Ter coragem e romper com o que está colocado aí. Ok. Bom, essa questão, tem mais algumas questões aqui relacionadas à
arrecadação do Estado, você fala na criação do imposto progressivo para grandes fortunas. Isso é uma proposta também que vem sendo colocada por candidatos a presidente da República. No Brasil, quem ganha muito paga muito pouco imposto, né? Um dos exemplos são os bancos que têm bilhões de lucro líquido e não pagam imposto sobre esse lucro líquido. É sobre esse pessoal que você quer taxar, mas como é que isso vai ser feito no Estado? Olha, nós teremos que fazer um levantamento. Olha, para que você tenha uma ideia, né, por exemplo, essa remessa de lucro que hoje sai do país, não se paga imposto de renda. Não sei se vocês sabiam disso, mas a remessa de lucro hoje que sai do país, que os empresários tiram do país, não é cobrado imposto de renda. E aí nós vimos o seguinte, que todos nós trabalhadores que ganhamos um pouquinho a mais, nós temos que, o leão não dá brecha, né? Digamos, o leão nos pega mesmo e nós somos obrigados a pagar os impostos. Então nós entendemos, hoje, por exemplo, no Brasil, são 6 famílias que são as mais ricas. 6 famílias, né? Então nós dissemos o seguinte, que tem que pagar imposto. Aí a gente pergunta, é justo? É justo que você tem uma fortuna e não se paga um imposto progressivo àquela fortuna que você tem, enquanto que um trabalhador não tem opção, né? Não tem opção. Se você ganha, digamos, 4 mil por mês, somando isso em 12 meses, né, com mais o 13º, no ano seguinte você vai ter que declarar o imposto de renda e vai ter que pagar imposto de renda, né? Então, quer dizer, a gente entende o seguinte, que tem que taxar as grandes fortunas. Por exemplo, nós vimos isso que no governo do PT, na era Lula, o Lula disse o seguinte, os banqueiros nunca estão reclamando de quê? Nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam no meu governo. Aí quer dizer, a gente fica ouvindo assim, poxa, digamos só um parênteses assim, um governo que em tese teria que fazer uma política voltada para os trabalhadores, fez uma política voltada para os empresários para ganhar dinheiro. Então, quer dizer, é por isso que nós colocamos claramente que é preciso e é necessário taxar as grandes fortunas. Agora, como conciliar isenção fiscal, né, com cobrança de imposto? Como é que o senhor vai convencer o empresário a pagar imposto se ele não tiver como produzir? Olha, ele tem como produzir. E nós não vimos que... Porque, na verdade, o que tem muito a gente sabe que tem uma crise política, uma crise econômica, né? De grandes proporções, mas a gente está vendo que os grandes empresários não reclamam. Não estão reclamando. Quem está reclamando é o trabalhador, né? Que o salário não dá, tem inflação, tem tudo, mas nós entendemos que, como eu estava colocando no início, a gente entende que tem que ter parcelas nesse momento. E para isso que nós colocamos essas propostas, entendeu? Porque não dá para ter isenção de impostos, né? Enquanto que em detrimento da precariedade da vida da população. Né? Isso leva a outras coisas, isso vai levar a questão da insegurança no Estado, vai levar a questão da criminalidade, né? Isso leva a outras coisas, se não tiver, né, emprego no Estado. Né? Porque a segurança a gente vê a segurança colocado nesse prisma também, né? Em relação ao emprego. Né? Uma das questões que encarece a vida do trabalhador, o custo de vida, é justamente o volume de impostos cobrados sobre os produtos. Como é que o senhor pretende agir em relação a isso no Estado? Como é que o senhor pretende, por exemplo, reduzir ICMS, que é o imposto de maior peso nos produtos no Estado? Olha, nós vamos ter porque como nós vamos trabalhar através dos conselhos, né, nós vamos ter vários conselhos, em todas as áreas nós vamos trabalhar através do conselho, e esses conselhos eles vão sentar, né, nós vamos estudar a situação que vai estar colocada, e aí esses conselhos, como vai ter autonomia, nós vamos encontrar mecanismo para que nós possamos estar fazendo isso. Né? Mas tudo que nós fizermos, toda a nossa gestão, ela será voltada através de uma discussão ampla praticamente com a sociedade. Né? Porque nós não vamos fazer sozinhos, porque nós sabemos que sozinhos nós não vamos resolver. Isso aí, quem disser que vai resolver o problema do Estado sozinho, isso é brincadeira, não vai resolver. Você fala aqui que não pagamento da dívida estatal aos grandes bancos e renegociação da dívida junto à União sem pagamento de juros retroativo à data do contrato. Quer dizer, você vai renegociar a dívida com o governo federal, mas não vai pagar juro nenhum, é isso? Olha só, quando a gente fala em relação à dívida, porque hoje, algumas dívidas que tem hoje, por exemplo, a dívida externa,
nós que hoje se tornou em dívida pública, nós entendemos que essa dívida já foi paga. Essa dívida já foi paga. E aí nós perguntamos, aí por isso que hoje tem até um grupo ligado em relação à auditoria da dívida pública, né? Fazendo estudo, porque acredita que isso já foi pago. Porque hoje é a maior sangria, digamos, a maior sangria hoje financeira do Brasil é a dívida pública. Né? E aí é quando nós colocamos que o que for dívida real, porque aí tem algumas dívidas que são real, né? Por exemplo, alguns empréstimos que foram feitos são dívida real, isso aí, claro, que a gente entende que tem que se pagar a dívida real, mas dívida fictícia, porque o problema do Brasil é que o Brasil emitiu muitos títulos. Esse foi o problema. Emitiu títulos e mais títulos, né, como garantia de dívida, aí foram pegando esses títulos, foram subvalorizados, e hoje o Brasil praticamente a dívida fica praticamente quase impagável. E é por isso que nós somos contra o pagamento dessa dívida, entendeu? O senhor fala muito e tem bastante citações disso no seu projeto de governo, em conselhos populares, inclusive aqui na proposta sobre a segurança pública, os trabalhadores e a população farão sua própria segurança através dos conselhos populares, os quais poderão democratizar e controlar a polícia, lutar contra a violência e a criminalidade institucionais, lutar contra a criminalização dos movimentos sociais. Como é que se pretende fazer isso, criar conselhos de segurança dos próprios trabalhadores, e não cair no mesmo erro da Venezuela, que foi por esse caminho e hoje está no que está? Olha, se nós formos ver a Venezuela nunca foi socialista, né? Porque na época de Chávez, o que o Chávez fazia? Enquanto a Venezuela, porque o Chávez, ele tinha um discurso, digamos assim, um discurso nacionalista, onde ele dizia que era contra o país imperialista, os Estados Unidos, mas por outro lado vendia petróleo via Colômbia. E continua se fazendo isso. Aí quer dizer, quando os Estados Unidos compravam bastante petróleo, a situação deles estava ótima, né? Depois que se diminuiu a compra de petróleo, a situação ficou do jeito que ficou. Então, quer dizer, nós não temos como exemplo Venezuela. Se nós formos dizer, não temos como exemplo Venezuela, não temos Cuba, porque nunca foram países, né, como socialismo. Porque não existe, não teve uma revolução, que não houve nem a desapropriação do poder e nem a planificação da economia. Não fizeram isso. Então, quer dizer, quando nós colocamos a questão dos conselhos populares em relação à segurança, é porque nós entendemos o seguinte, que hoje as forças, vamos supor, porque a PM é uma força auxiliar, né? Esses conselhos serão armados? Vão agir armados? Olha só, nós entendemos o seguinte, que nós estamos pela desmilitarização da polícia, né? Porque nós entendemos que nós precisamos criar uma polícia única, uma polícia civil com controle social. Nós precisamos fazer isso, porque nós partimos do princípio que no governo nosso, né, os trabalhadores que têm que ter o controle. Tem que ter um controle. Porque nós não queremos, como hoje está colocado, uma polícia hoje para bater nos trabalhadores e reprimir os movimentos sociais. Porque nós colocamos claro que a nossa candidatura, ela vem no sentido de organizar a classe trabalhadora. E aí organizar a classe trabalhadora para que a classe trabalhadora possa romper com o sistema capitalista e avançar para um sistema que nós entendemos que é o socialismo. Por que isso? Porque hoje o que está colocado, nós podemos ver que hoje o sistema capitalista ele teve um avanço, isso aí é inegável, o avanço, o desenvolvimento tecnológico e tudo, mas hoje ele não atende mais a necessidade dos trabalhadores e da população pobre. E aí nós dissemos claramente, ou se avança por um outro sistema, ou os trabalhadores vão à barbárie, a miséria e o caos colocado. E nós já estamos vendo isso. Né? Sidney, a gente já teve algumas experiências no mundo de socialismo que não deram certo, né? A própria Alemanha tinha uma Alemanha socialista e uma Alemanha capitalista. A capitalista se desenvolveu muito mais do que a socialista, né? A União Soviética foi uma tragédia geral, né? Como é que vocês continuam acreditando num projeto socialista? Olha só, se você for ver hoje a questão da União Soviética hoje, nós vemos que hoje, os frutos que tem hoje foi fruto da Revolução de 17.
O avanço que teve a União Soviética foi fruto da Revolução do 17. E até hoje, tanto é que naquela época se tornou uma potência, né? E até hoje, né, é a segunda potência hoje colocada, né? Primeiro vem os Estados Unidos, depois, né, vem a União, digamos assim, a União Soviética, a Rússia, né? Então nós vemos que há um desenvolvimento. Só o que nós reivindicamos em relação ao que foi o socialismo na União Soviética, nós pegamos os primeiros 5 anos, né? Vamos supor, antes mesmo da questão do Stalin tomar o poder, né? Que houve aquela burocracia toda, que acabou uma castra burocrática, né? Onde se apropriou, né? E depois fizeram aquele acordo em relação à divisão do mundo, né? Que a União Soviética ficou isolada e o mundo, e não se avançou a revolução. Nós entendemos que aquilo foi o maior erro que se cometeu, foi naquele acordo que Stalin fez, né? Onde se fechou a União Soviética e não se avançou a revolução. Então, quer dizer, se tivesse avançado, nós teríamos. Mas se nós formos ver hoje as qualidades de vida, né? As qualidades de vida que tem hoje, né, na União Soviética e o avanço todo que tem é fruto ainda da Revolução de 17. Então, quer dizer, houve um avanço, claro que deveria ter expandido, mas não se expandiu, entendeu? Mas que houve avanço e tem avanços até hoje na União Soviética. Como é que os trabalhadores aqui no Amazonas estão respondendo a essas suas propostas? Como é que tem sido a aceitação dessas ideias? Olha, nós fazemos discussão com os trabalhadores e nós dissemos claramente para os trabalhadores: ou nós avançamos para um patamar superior ao que está colocado, ou então nós vamos à miséria e à barbárie. É isso que está colocado. E os trabalhadores têm entendido também, porque como nós trabalhadores, nós partimos do princípio que nós que produzimos, fazemos essa discussão com eles, nós produzimos a riqueza desse Estado, porque aí geralmente os empresários, eles colocam que nós somos incapazes. Nós somos capazes só de produzir. Você vai lá, trabalha as suas 8 horas, vai para casa, trabalha, e nós dissemos aos trabalhadores o seguinte, que os trabalhadores, como são capazes de produzir, nós dissemos aos trabalhadores que eles também são capazes de administrar. Porque se nós formos ver hoje, tem família que sobrevive com, digamos assim, com salário mínimo. E uma pessoa trabalha. Então nós dizemos que os trabalhadores, eles têm uma capacidade. Só que os trabalhadores, eles não sabem a força que eles têm. Porque por isso que nós dizemos que se os trabalhadores se organizarem para reivindicar os seus direitos, os trabalhadores têm uma força tão grande, né? Mas só que os trabalhadores não têm essa consciência dessa força que eles têm para exigir os seus direitos. E é por isso que como a cada eleição, de 2 em 2 anos, se faz promessa que vai melhorar a vida, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, e acaba não melhorando a vida deles. E aí nós do PSU colocamos a nossa candidatura para dizer aos trabalhadores que só os trabalhadores são capazes de melhorar as suas condições de vida. E os trabalhadores têm aceitado essa discussão. Tem aceitado, tem questionado, nós temos explicado para os trabalhadores, né, que os trabalhadores realmente eles têm que ser o sujeito da transformação e a gente tem encontrado espaço nisso, né? Tanto é que nós tivemos saiu uma pesquisa do Ibope e nós chegamos a ter 1% aqui, né? Então, quer dizer, é uma coisa significativa, e mesmo porque, para você ter uma ideia, que praticamente fecharam todas as portas para que nós não pudéssemos apresentar as nossas propostas para os trabalhadores, né? Nós fomos excluídos de todos os debates nos excluíram, alegando a lei eleitoral da representatividade de 5 candidatos no Congresso, mas, por outro lado, a lei não é excludente. Aí nós entendemos que as emissoras de televisão não nos querem nos debates, mas isso não é só no estado do Amazonas. Fazem isso desde a companheira Vera, que é nossa candidata a presidente, e também em todos os estados. Quer dizer, é uma democracia onde nós que temos uma proposta, nós não podemos apresentar nossa proposta e discutir com os trabalhadores o que nós colocamos como saída para a classe trabalhadora. Aí, quer dizer, acaba nos vetando, mas mesmo assim nós encontramos espaços, nós estamos fazendo as nossas panfletagens, né? Nós estamos sendo convidados para algumas entrevistas, nós estamos indo e estamos dizendo aos trabalhadores o que nós pensamos enquanto saída para a classe trabalhadora. No eventual governo do PSTU, a gente não teria essa estrutura de governo que tem hoje, com secretarias, com as autarquias, seria diferente a administração? Seria diferente. Olha, para que você tenha uma ideia, tem um candidato que foi à televisão, num programa dele, dizendo o seguinte: se aumentar o salário dos secretários, não vai ter corrupção. Quer dizer, absurdo.
Nós achamos um absurdo fazer isso. Aumentar o salário. Aí nós vemos o seguinte, então vamos vir na mesma ótica, aumentar os salários dos juízes, 16%, vão aumentar os salários dos juízes também daqui do Estado, né? Vão aumentar o salário dos parlamentares, né? Os trabalhadores não vão ter reajuste, que é aquela, né, bem 2%. Os servidores públicos federais já foi vetado o reajuste de 2019, né? Então, quer dizer, se aumentar o salário, não teria corrupção, segundo um candidato a governador nesse estado. E nós governaríamos diferente. Sabe por que diferente? Porque nós não teríamos secretário, nós teríamos conselhos populares. E aí é uma forma diferente de se governar, porque nós entendemos que vai estar as pessoas voltadas ao interesse da coletividade. Essa é a diferença que nós estamos fazendo. Por isso que os conselhos populares, ele vem nesse sentido, uma forma diferente, onde nós entendemos que os conselhos, como eu estou falando, eles vão ter autonomia para fazer não só a gestão, também como a execução e o planejamento. Quem seriam as pessoas que iriam compor os conselhos populares? Como é que seria essa escolha dos membros? Olha só, por do exemplo, na área conselho? da educação, nós pegaríamos os trabalhadores da área da educação e também nós pegaríamos parte da comunidade. Né? Isso seria composto, esse conselho. Esse conselho seria eleito. Né? Não vou dizer a você se seria 5, 6 ou 7. Né? Isso é uma forma que nós iríamos sentar, né? Ver qual seria esse quantitativo. Né? Esse quantitativo seria eleito. E esses eleitos, eles teriam revogabilidade do mandato também. Porque não seria, nós não vamos eleger um conselho para que esse conselho, caso não esteja funcionando, caso os trabalhadores e a população quisessem revogar, seria revogado e seria feita uma outra eleição. Nós não teríamos uma figura de um secretário, né? Porque muita gente pergunta, quem seria o secretário de educação? O secretário de educação no nosso governo seria os trabalhadores da educação e a população que também desse estado, entendeu? E isso seria em todos os municípios, nós faríamos isso, né? Porque não seria uma coisa exclusiva aqui do estado. Isso passa pelo segurança, isso passa pelo Conselho de Saúde, entendeu? Isso passa por todos a estrutura do estado, né? Nós teríamos conselho colocados para isso. E esses conselhos todos, as pessoas teriam remuneração para participar? Olha, aí nós poderíamos até discutir, porque como nós somos contra os privilégios, e aí nós poderíamos ver se esse conselho é formado por trabalhador de nível médio, nós teríamos que discutir uma remuneração no trabalhador de nível médio, porque eles não teriam privilégios. Né? Nós não vamos ter privilégios. Nenhum membro do conselho vai ter privilégio algum, entendeu? Mesmo porque eles vão ser eleitos pela classe trabalhadora. Sidney, eu queria voltar também aqui à questão da redução das tarifas de água, luz e telefone. Como é que é possível reduzir essas tarifas se hoje as empresas são todas privadas? Seria aquela coisa de tomar e depois reduzir? Olha só, pelo seguinte, porque essas propostas, elas estão colocadas lá na questão do desemprego, né? Não sei se estava dentro de um campo em relação aqui está nas propostas gerais. Né? Mas lá na questão mesmo das pessoas hoje que perderam emprego, né? A gente estava colocando essas propostas nesse sentido também, entendeu? Porque aí nós entendemos o seguinte, se a pessoa está desempregada, como é que vai pagar energia? Né? Como é que vai ter... Né? Porque hoje nós estamos vendo também... Não, mas aí na proposta de vocês tem essa questão de isenção para quem está desempregado. Isenção e mas tem uma de redução de preço das tarifas. Né? Isso parte do plano nacional nosso, né? Isso parte de um plano nacional e como a companheira Vera é nossa candidata a presidente, né? Nós temos essa proposta realmente na redução mesmo das tarifas, né? Porque hoje nós vimos o seguinte, que hoje como estão, né, com essa política de privatização, né? A gente entende que vai cada vez ficar mais caro esses serviços para a população, entendeu? E aí nós temos essa proposta clara da redução mesmo em relação ao custo para a população, entendeu? Porque tudo que a gente coloca, ela é no sentido de voltar para a melhoria das pessoas, né? E aí, claro, por isso que nós somos contra a privatização e a restatização do que foi privatizado, quando voltar ao controle do Estado, vamos supor assim, voltar ao controle dos trabalhadores, é possível fazer isso. É possível fazer isso. Ok.
Essas propostas do PSTU, ela encontra guarida fora desse campo dos trabalhadores que vocês chamam, porque quando você fala em trabalhadores, eu fico imaginando muito a organização sindical, o pessoal que está organizado ali, o próprio movimento sindical. O PSTU tem alguns sindicatos, né? Tem membros do PSTU em alguns sindicatos, mas fora do sindicato, vocês conseguem animar as pessoas com essas propostas? Olha, não se trata assim de uma questão de animar as pessoas. Eu digo animar, né? Para... Não, eu sei, porque... voto nesse... Não, eu estou entendendo, porque não se trata de uma questão de animar, porque quando nós fazemos a discussão, né, e quando nós apresentamos as nossas propostas às pessoas, né, porque, na verdade, essas propostas, elas se chocam com o senso comum. Porque o que é o senso comum? O senso comum é que todo mundo aceita tudo hoje em dia. E aí nós colocamos proposta que ela rompe com esse senso comum. E nós encontramos, sim, ressonância das nossas propostas em relação às pessoas. Porque as pessoas dizem, poxa, realmente, por exemplo, se você for conversar com algumas pessoas, como eu já conversei, a pessoa disse, poxa, meu pai trabalhou 36 anos, né? E aí não teve uma condição de vida. Hoje já estou trabalhando há 20 anos e eu não tenho condições, e eu não tenho uma melhoria nas condições de vida. E aí quando nós colocamos as nossas propostas para que as pessoas entendam o que nós estamos colocando, a pessoa diz, realmente, nós precisamos realmente mudar a situação que está colocada aí. Aí quando nós colocamos que as pessoas trabalham, e só um grupo ou umas pessoas são beneficiadas desse trabalho e as outras pessoas continuam na mesma situação de vida e cada vez mais precarizada a situação de vida, as pessoas nos dizem, poxa, realmente vocês têm uma proposta que vai melhorar muito, não só a minha condição de vida, mas as condições de vida das pessoas. E nós encontramos ressonância na classe trabalhadora, assim também como na juventude. Né? E a população pobre também, nós encontramos um espaço para que a gente possa colocar nossas propostas e tem aceitação dessas nossas propostas. Você acha que o trabalho dignifica o homem? Como dizia o Karl Marx? Não, como é o cantor, sem trabalho o homem mata, rouba, né? Não tem honra, né? O homem não tem honra. Tem uma música do Fagner. É Fagner, né? Olha só, hoje a gente tem que ver o seguinte, que a dignificação do homem, porque o homem tem por natureza, né, ele sobreviver daquilo que ele produz. Né? Daquilo que ele produz, o homem tem por natureza. E se o homem trabalha, e desse trabalho dele tem o resultado, vamos supor, o resultado daquilo que ele produz, isso dignifica muito, muito o homem. Né? Dignifica muito o homem, porque isso é uma natureza que está colocada do homem, né? Não só do homem, como da mulher também, né? Você, digamos, sustentar a sua família com fruto daquilo que você produz, né? Então a gente vê que isso dignifica muito o homem, entendeu? E hoje sente-se falta disso, né? Pelo próprio desemprego hoje que está colocado no nosso estado e no nosso país também, né? Sidney, a gente tem pouco mais de 1 minuto aqui para completar a nossa 1 hora. A nossa proposta é de 1 hora para cada candidato, né? A gente tem aqui 1 minuto e meio ainda. Eu vou passar a palavra para você fazer suas considerações finais para a gente encaminhar para o fim da nossa entrevista. Tá. Olha só, nós agradecemos o espaço, né? O espaço está colocado e nós do PSTU, nós dizemos à classe trabalhadora que nós somos parte da classe trabalhadora, assim como eu sou um trabalhador, né? E nós não pedimos só que as pessoas votem no 16, porque nós queremos também que as pessoas possam vir conosco, conhecer o PSTU e se filiar no PSTU também, porque nós entendemos que o PSTU é um partido que está colocado para a classe trabalhadora. E por outro lado, nós entendemos que a eleição, ela não vai mudar a vida da maioria da população. Nós participamos dos processos, mas nós temos clareza que não vai melhorar a vida da população. E nós fazemos o chamado à rebelião. E a rebelião, ela vem no sentido com que os trabalhadores possam se organizar,
na sua escola, no seu local de trabalho, na igreja, no campo de futebol, na sua comunidade. Em todos os locais, os trabalhadores devem se organizar para que os trabalhadores possam ver a força que têm e reivindicar os seus direitos. Reivindicar os seus direitos, por entendermos que só a luta dos trabalhadores possa mudar a vida dos trabalhadores. O meu número é 16, nós queremos sim o voto dos trabalhadores, dos trabalhadores, da população pobre, né, e também da juventude, por entender que nós temos uma proposta de governo diferente do que aí está, né? Os que estão aí são uma proposta voltada para fazer uma gestão voltada aos interesses dos empresários, e nós do PSTU temos uma proposta clara voltada ao conjunto da classe trabalhadora para a melhoria da classe trabalhadora. Ok, a gente agradece a participação aqui nos nossos estúdios do Sidney Cabral, candidato a governador pelo PSTU, Kleber Oliveira participou aqui conosco, e a gente encerra aqui a nossa live. Amanhã temos a Lúcia Antoni, do PCdoB, é a segunda entrevistada da nossa rodada de entrevistas aqui no Atual. Muito obrigado pela sua audiência.